Eu sou Henrico Francavilla. Ao longo dessa semana, nós tivemos o curso de Cidadania e Mandado de Segurança. Então, nós estudamos a cidadania, os fundamentos da cidadania na nossa Constituição, a relação entre os direitos e as garantias, e estudamos uma garantia que é absolutamente ampla, que é a garantia do mandado de segurança e a relação dela com os direitos constitucionais e com o direito de cidadania. Agora, nós vamos fazer um debate, uma resposta às perguntas dos alunos no Saber Direito Responde. E eu passo a palavra para os alunos, em primeiro lugar, para o Glauber, que tem a sua primeira pergunta para o programa de hoje. Glauber. Professor, a Constituição Federal de 88 separou a ordem econômica da ordem social. Qual a relação entre as duas? É uma pergunta sobre a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição que, seguindo o que foi inaugurado já na Constituição de 1934, tem uma ordem social forte e uma ligação entre as duas, entre a ordem econômica e a ordem social. Vejam que a ordem econômica, que está no artigo 170 da Constituição Federal, ela traz a necessidade da economia se desenvolver para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento do pleno emprego e do trabalho, e os direitos sociais do artigo 6º em diante, também todos eles estão baseados no direito ao trabalho, no direito ao desenvolvimento das pessoas e no direito ao bem-estar da sociedade de uma maneira geral. Então, a Constituição deixou muito claro que a ordem econômica está a serviço do aprimoramento social. Nós vimos isso ao longo do curso, quando nós vimos os objetivos da Constituição Federal, quando nós vemos que a Constituição Federal pretende, traça para nós como objetivo, o objetivo de erradicar a pobreza, de diminuir as desigualdades regionais, a ordem econômica está a serviço disso. E os direitos sociais estão integrados neste mesmo conjunto de direitos para o cumprimento do que são os fundamentos e objetivos do Brasil. Vamos para a nossa segunda pergunta, que é a pergunta da Rafaela. Em qual situação o mandado de segurança pode ser impetrado para combater atos praticados por particulares? Pergunta da Rafaela, já direcionada para o mandado de segurança, que foi o tema das últimas aulas do curso, existe a impetração contra particulares? E a resposta é: contra particulares, não. Mas a Rafaela pergunta: em que circunstância um particular pode responder por um mandado de segurança como autoridade impetrada? Nós vimos isso no nosso curso. A autoridade é o segundo pressuposto de conhecimento do mandado de segurança. A autoridade pode ser tanto o servidor público quanto o particular, se estiver no exercício das atribuições do poder público. Saber quais são as atribuições do poder público não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que nós temos de fazer a partir do estudo da nossa Constituição Federal, mas os particulares respondem sim pelo mandado de segurança enquanto autoridades, não enquanto particulares, mas enquanto autoridades, porque eles, particulares, estavam no exercício das atribuições do poder público. A peculiaridade aí é que o particular responde exclusivamente por atos praticados no exercício das atribuições do poder público e não por atos praticados num regime de direito particular e por atos praticados enquanto particular. Nesse sentido, é que nós podemos dizer que, em circunstância de exercerem atribuições do poder público, os particulares também figurarão na impetração do mandado de segurança. Professor, qual a diferença entre nacionalidade e cidadania? A pergunta do Bruno é uma pergunta conceitual sobre cidadania. Nós vimos no nosso curso a evolução do conceito de cidadania e, de fato, a nacionalidade e a cidadania são coisas que não são absolutamente coincidentes. Os cidadãos são nacionais, nós dissemos isso, mas a nacionalidade não é um conceito preciso para se determinar o que são cidadãos. Basta dizer que a nacionalidade envolve a ligação da pessoa com uma nação, com um povo dentro de um território ligado por circunstâncias culturais ou linguísticas. E a cidadania é mais do que isso. A cidadania é uma ligação da pessoa com uma organização política e juridicamente organizada, que é o Estado.
Então, a relação das pessoas, esse vínculo jurídico de participação no poder, que é o vínculo da cidadania, a distingue a cidadania da nacionalidade. Além do que, a nacionalidade não é só voltada para pessoas, é voltada também para coisas. Navios têm nacionalidades, a nacionalidade avião tem nacionalidade. Então, também por isso a nacionalidade não é um conceito tão preciso e não é sinônimo de cidadania. São conceitos relacionados, mas conceitos diferentes. Nós podemos ir para uma quarta pergunta do Glauber. Glauber, qual é a sua quarta pergunta? Qual a importância da tripartição dos poderes na nossa ordem constitucional? A tripartição dos poderes, que vem prevista no artigo 2º da nossa Constituição Federal, legislativo, judiciário e executivo, é de uma importância fundamental. O Brasil tem uma tradição na tripartição dos poderes, salvo o período de 4 poderes que nós tivemos na época da Constituição Imperial, da Constituição do Império, e os poderes são, na verdade, a essência do funcionamento do Estado brasileiro por uma simples razão dita, por simples não, por uma razão complexa, mas por uma razão constitucional dita no artigo 2º, que diz que os poderes são independentes e são harmônicos entre si. Isso é a tradução constitucional da teoria dos freios e dos contrapesos. Ou seja, se o executivo pratica um ato violador da esfera de direitos de um indivíduo, cabe ao judiciário ir lá e afastar esse ato. Isso para dar só um exemplo. Assim como o judiciário julga o executivo, o legislativo faz as leis que o executivo tem de cumprir, os poderes exercem as suas funções típicas e as suas funções atípicas num sistema de freios e contrapesos que faz com que o poder não fique rigorosamente centralizado numa só pessoa, como a figura de um monarca ou de um imperador. A tripartição dos poderes é fundamental para um regime democrático e para um regime descentralizado, porque só assim o poder, em 3 funções divididas, tem uma possibilidade de se auto-gerir e de se auto-fiscalizar. É o que se chama de sistema de freios e contrapesos dos 3 poderes. A sentença em mandado de segurança pode formar coisa julgada material? Outra pergunta da Rafaela sobre mandado de segurança, é evidente que sim, a sentença faz coisa julgada material. Nós tivemos aqui, pois nós vimos aqui o mandado de segurança enquanto um instrumento do controle repressivo difuso, concreto da constitucionalidade, e a sentença de um mandado de segurança em que se exerce o controle de constitucionalidade afasta a aplicação de determinada lei para um determinado indivíduo, numa relação particular, e afasta o ato coator, declarando aquela lei inconstitucional. E há aí uma materialidade na coisa julgada, que uma vez transitada em julgado, de fato, faz a coisa julgada material. Então, sim, é possível no mandado de segurança que exista coisa julgada material. Professor, qual é a natureza jurídica de uma ação de mandado de segurança? A pergunta do Bruno coloca o mandado de segurança muito corretamente enquanto uma ação. Ele é uma ação de natureza constitucional. O termo ação já dá um sinal de qual é a sua natureza jurídica, mas mais do que isso, o mandado de segurança é um remédio constitucional. Se formos eleger a natureza jurídica do mandado de segurança, podemos dizer que o mandado de segurança é um remédio constitucional, que tem também natureza de ação judicial. Ele é uma ação como qualquer outra, mas tem este aspecto da sua natureza jurídica que ressalta: mandado de segurança é remédio constitucional. Cabe desistência da ação de mandado de segurança? Essa é uma pergunta também voltada para o mandado de segurança, de caráter processual. Cabe sim a desistência. Primeiro, cabe a desistência de qualquer ação antes da citação da parte contrária. Essa é a regra do processo civil. A questão é, e no mandado de segurança? Antes de intimada a autoridade coatora ou de citada a pessoa jurídica de política, a pessoa política envolvida no mandado de segurança, o Estado, a União, o município, a pessoa jurídica ligada à autoridade coatora, é possível desistir depois de intimada a autoridade coatora? A doutrina diverge e a jurisprudência também. Salvo engano, eu não tenho a decisão aqui, mas eu já faço a recomendação
aos telespectadores que façam essa pesquisa no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a possibilidade de desistência do mandado de segurança, mesmo depois da intimação da autoridade coatora. E há os que defendem, inclusive, que a desistência do mandado de segurança pode se dar mesmo, inclusive, depois da sentença. Ou seja, como o mandado de segurança é uma garantia para a proteção de um direito subjetivo constitucional, ela teria essa flexibilidade, vamos dizer assim, em relação à sua desistência, no sentido de que eu poderia cessar a discussão no mandado de segurança, eu, titular da impetração, no momento em que eu entendesse necessário. E essa, eu acredito que é uma teoria que tem sustentação. Agora, se formos para a regra processual formal e formos aplicá-la subsidiariamente ao processo de mandado de segurança, depois da intimação e da citação das partes passivas do mandado de segurança, não caberia mais desistência. É um tema controverso, eu entendo que cabe a desistência a qualquer momento. O que representa o direito líquido e certo no mandado de segurança? A pergunta da Rafaela é sobre o pressuposto de conhecimento da segurança, direito líquido e certo. Se ele é um pressuposto de conhecimento, eu não posso sequer conhecer do mandado de segurança se não houver direito líquido e certo. Então, a liquidez e certeza do direito é um pressuposto, é algo que precisa estar presente para que o mandado de segurança seja conhecido. E o que significa o direito ser líquido e certo? Nós tratamos isso no curso, mas não custa retomarmos aqui. O direito é certo porque existe, e basta comprovar a existência do direito, e o direito é líquido porque eu consigo mostrar a incidência do direito, ou no mínimo a viabilidade, a possibilidade da incidência do direito na situação de fato que eu alego na minha impetração. Isso pode ser traduzido de uma maneira mais simplificada como prova de plano previamente constituída da situação de fato sobre a qual eu entendo que incide o direito invocado na impetração. Eu preciso comprovar essa situação de fato para demonstrar que o direito invocado na impetração nela incide. E só então eu posso assegurar que o meu mandado de segurança será conhecido. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida, após o intervalo, com mais perguntas dos nossos estudantes, para que a gente possa debater mais o tema do mandado de segurança e da nossa Constituição Federal. Nós voltamos agora com o Saber Direito Responde, estamos debatendo o tema do mandado de segurança e da cidadania e da nossa Constituição Federal com os nossos colegas estudantes que estão aqui e respondendo as perguntas deles. Eu agora peço ao Bruno que faça a sua pergunta. Bruno. Qual é o prazo para a impetração de um mandado de segurança? A pergunta do Bruno sobre mandado de segurança traz a questão do prazo decadencial. Eu tenho um prazo para impetrar o mandado de segurança? Tenho sim. O prazo para impetrar o mandado de segurança é o prazo de 120 dias. Ao longo do curso, nós exploramos como se dá a contagem deste prazo. E sabe, Bruno e telespectadores, esse prazo, discutiu-se se esse prazo seria um prazo constitucional, porque foi levado ao Supremo Tribunal Federal a seguinte questão: mas é possível fixar um prazo para o mandado de segurança? Eu não estou com isso restringindo a impetração do mandado de segurança, impedindo que as pessoas impetrem o mandado de segurança, se eu fixar um prazo, e até um prazo relativamente exíguo, que é o prazo de 120 dias, e o Supremo Tribunal Federal decidiu reiteradas vezes de que esse prazo não era inconstitucional, de que era possível a fixação de um prazo para o mandado de segurança. E editou uma súmula, a qual nós fizemos durante o curso uma leitura crítica, no sentido de que a súmula não trazia o prazo. Ela dizia, é constitucional o prazo de decadência do mandado de segurança. E a minha reflexão com vocês, em resposta à pergunta do Bruno, é: sim, é constitucional, mas porque é 120 dias. E se a lei fixar 2 dias de prazo decadencial, mesmo assim será constitucional? 2 dias, talvez não haja nem tempo de preparar as provas pré-constituídas que são necessárias para uma impetração com direito líquido e certo. Então, aí eu estaria, talvez, afetando o núcleo da garantia do mandado de segurança e o prazo não seria constitucional. Então, talvez, a melhor súmula teria sido
é constitucional o prazo de 120 dias para a previsão decadencial do mandado de segurança? E a resposta é sim, tem um prazo, 120 dias contados da ciência que o impetrante tem do ato coator, e nós vimos ao longo do curso as variações de contagem desse prazo muito relevantes, porque se não contado, se não atentado o prazo decadencial, é possível se perder a impetração do mandado de segurança, decai a garantia. A pessoa terá direito a outras ações, mas uma ação tão eficiente como o mandado de segurança não terá se ela já tiver, se para ela já tiver transcorrido o prazo decadencial. O mandado de segurança, que é de criação brasileira, teve como fonte imediata de inspiração algum instituto do direito estrangeiro? Pergunta muito interessante do Glauber sobre as origens do mandado de segurança. Nós fizemos um rápido histórico ao longo do curso, mas eu não mencionei se o mandado de segurança teve alguma inspiração estrangeira. O mandado de segurança é um instituto brasileiro, o Glauber está certo, ele nasceu na Constituição de 1934, chamado assim, mandado de segurança, e o que houve entre a Constituição, primeira Constituição da República, 1891, e a segunda Constituição da República, 1934, foi que se debateu sobre a amplitude do habeas corpus no Brasil. E no meio desse debate, aconteceram dois fatos muito relevantes, um interno e um externo. O interno é que uma lei reduziu o escopo do habeas corpus à liberdade física. Então, acabou com a discussão do habeas corpus ser uma garantia estendida aos demais direitos. E o outro foi a criação do talvez o instituto que mais inspirou o mandado de segurança brasileiro, que foi a Constituição Mexicana, 1917, com o chamado Juízo de Amparo. O Juízo de Amparo da Constituição Mexicana de 1917 talvez tenha sido uma fonte de inspiração para o mandado de segurança. Ele não é igual ao mandado de segurança, não tem as mesmas características, mas na essência ele significa algo próximo do que se quis fazer com o mandado de segurança. Então, a recomendação para se buscar a inspiração que o Brasil teve para fazer o mandado de segurança é que se leia a Constituição Mexicana de 1917. Existe alguma peculiaridade da liminar no mandado de segurança que difere, por exemplo, da liminar no processo cautelar? Pergunta da Rafaela também muito interessante, porque o mandado de segurança tem liminar, ou seja, é possível suspender o ato coator via medida liminar, e a medida cautelar, que é uma medida processual prevista no Código de Processo Civil, também tem liminar. A primeira peculiaridade é que preciso distinguir os requisitos. Os requisitos, eles significam a mesma coisa, mas a terminologia é diferente. E há até quem diga que eles não significam exatamente a mesma coisa. Vamos ver a comparação entre os requisitos de uma e outra liminar. A liminar em medida cautelar tem os requisitos do fumus boni iuris e do periculo in mora, a fumaça do bom direito, a aparência do bom direito e o perigo da demora. Esses dois requisitos, no artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, se transformaram em relevantes fundamentos e perigo da ineficácia da medida, se concedida somente ao final. Ora, vê-se que relevantes fundamentos e aparência do bom direito são coisas muito próximas, assim como o perigo da demora e o risco de ineficácia da medida são coisas muito próximas. Até mesmo, se nós formos transcender um pouco mais e formos tomar outra medida de cognição restrita e de prestação jurisdicional para a solução de situações emergenciais, que é a tutela antecipada, nós temos também um outro grupo de requisitos, que é o grupo de requisitos da tutela antecipada, que também é o risco de ineficácia, são os requisitos do artigo 273. Então, os requisitos têm nomenclaturas diferentes para os três institutos, mas os requisitos querem dizer a mesma coisa. Basicamente, o direito é bom e há urgência. É preciso também que nós, intérpretes, façamos um exercício que não nos empurre para um formalismo excessivo baseado numa nomenclatura formal dos requisitos. Isso em relação aos requisitos da liminar. Em relação ao seu conteúdo, a peculiaridade da liminar do mandado de segurança é que ela sempre se voltará para a suspensão dos efeitos de um ato coator, ou para a ordem de prática, que seria uma suspensão positiva, uma suspensão ativa dos efeitos negativos da omissão do ato coator. Então, ela sempre está voltada para o ato coator.
Esse talvez é a peculiaridade da liminar do mandado de segurança, enquanto a liminar nas medidas cautelares poderá ter outras finalidades, como, por exemplo, a finalidade de assegurar o percurso do processo principal, como é o caso das liminares nas cautelares específicas de produção antecipada de provas e demais institutos específicos que não têm a mesma característica, que é de suspensão imediata de uma violação a direito, como é a liminar do mandado de segurança. São admissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança? Mais uma pergunta processual relevante sobre o mandado de segurança. Os embargos infringentes não são admissíveis no mandado de segurança por expressa disposição legal. Artigo, salvo engano, 25 da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 2016 de 2009, veda expressamente os embargos infringentes. Antes mesmo da Lei de 2009, a jurisprudência já vinha reiteradamente dizendo que para o mandado de segurança não seriam cabíveis os embargos infringentes. Apenas um esclarecimento para o nosso telespectador. O que são embargos infringentes? Embargos infringentes são um recurso previsto na Lei Processual Civil que basicamente dá à parte do processo a possibilidade de, se nós temos uma decisão em um sentido e no tribunal, vamos imaginar uma turma de 3 pessoas julgando, 2 votos em sentido contrário, que reformam a decisão, e um voto vencido a favor da decisão, nós temos como resultado decisão e voto vencido e 2 votos no tribunal. E é possível, à parte, fazer embargos infringentes para levar essa discussão para uma Câmara Superior ou para o Pleno do Tribunal. Então, o Pleno do Tribunal decidirá qual posição deverá prevalecer. É um recurso a mais que existe no nosso sistema que se justifica porque houve, ainda que de instâncias diferentes, um verdadeiro empate em relação a uma determinada decisão. Para o mandado de segurança, contudo, talvez porque incompatível com a necessidade de ser o processo do mandado de segurança um processo célere, não cabem embargos infringentes. Glauber, qual que é a sua pergunta? É sobre a função do Ministério Público, né? Ele, como custos legis, deve atuar obrigatoriamente em todas as ações de mandado de segurança ou há exceções? É o que diz a lei, o Ministério Público dá parecer nas ações de mandado de segurança, ele opina pela concessão ou não do mandado de segurança, mas já há correntes jurisprudenciais, já há entendimentos de que o Ministério Público ele só tem de se manifestar se houver direitos de incapazes ou direitos envolvidos na discussão do mandado de segurança que demandem uma proteção, uma fiscalização da aplicação da lei e que então ela estaria restrita, haveria essas exceções. Se são todos direitos disponíveis de pessoas capazes, o Ministério Público não deveria opinar. Mas a regra é, o Ministério Público faz parecer, é intimado para fazer o seu parecer em todo e qualquer mandado de segurança. Assim é o procedimento da lei. Professor, eu gostaria de saber quais são os tipos de mandado de segurança. Em relação à amplitude, à possibilidade de impetração, nós temos 2 tipos de mandado de segurança. O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. E, como eu disse no curso, nós teríamos um 3º tipo, que seria o mandado de segurança difuso, para o controle dos atos difusos, que é um tema extremamente controvertido, mas nós podemos ficar com esses 2 tipos, individual e coletivo, que são absolutamente pacificamente existentes, e nós temos aqui inciso 69 e inciso 70 do artigo 5º, que prevê o mandado de segurança individual no 69 e coletivo no inciso 70. Isso em relação à possibilidade de impetração. O individual impetrado pelo indivíduo, pelo sujeito que sofreu a violação de determinado direito e o coletivo impetrado por associações e por partidos políticos. Além desses 2 tipos, nós temos em relação ao momento de prática do ato coator. O mandado de segurança repressivo, o ato coator já foi praticado, e o mandado de segurança preventivo, ele será praticado, com fundamento no inciso 35 do artigo 5º, que diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça à lesão a direito. E com essa última pergunta, depois dessa série de perguntas, todas absolutamente pertinentes ao nosso tema, nós encerramos esse programa Saber Direito Responde, com a esperança minha e dos meus colegas aqui, estudantes, de que tenha sido útil para o telespectador e que o telespectador possa ter aprendido mais sobre cidadania e mandados de segurança.
Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.